Você já ouviu falar sobre pesquisa de levantamento? Ou alguns autores chamam de survey? Então, hoje, em Pesquisa na Prática, eu vou falar sobre o que é a pesquisa de levantamento e quais são as suas principais aplicações. E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tranquilo ou mais tranquila para poder montar o seu método, seja na sua dissertação ou seja na sua tese. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Você já deve ter ouvido falar em algum momento do seu mestrado ou do seu doutorado sobre pesquisa de levantamento. Ela também pode ser chamada por alguns autores, principalmente autores internacionais, de survey. A pesquisa de levantamento nada mais é do que aquela pesquisa onde a gente vai questionar, interrogar diretamente as pessoas para obter uma descrição quantitativa ou numérica sobre aspectos de uma população. Então, a pesquisa de levantamento, ela é por si quantitativa, a sua natureza ela é quantitativa. Claro, existe alguns autores que chamam de algumas variáveis que a gente vai usar para fazer esse questionário, para montar esse questionário. Alguns autores, algumas autoras chamam de que a gente pode utilizar variáveis que eles chamam de qualitativas, mas aqui não tem nada a ver com pesquisa qualitativa ou com dados qualitativos. Eu até já expliquei a diferença, né? O que são esses dados qualitativos que não tem nada a ver com pesquisa de levantamento. Eu já expliquei sobre isso num vídeo aqui no canal, até vou deixar o cardzinho aqui em cima. Aqui a gente está falando de um levantamento numérico ou quantitativo para obter essa descrição, então, dessa população através desses dados, desse questionamento que a gente está fazendo diretamente para as pessoas. Por isso que na pesquisa de levantamento a gente vai usar muito o questionário. Aquele questionário você já deve ter respondido em algum momento da sua vida. Uma pessoa lá com questionário, qual é a sua idade, qual é a sua renda, qual é o bairro onde você mora, qual é a sua opinião sobre isso, isso e isso. É muito comum também colocarem algumas questões relacionadas à importância ou à satisfação, né? Quanto você está satisfeito com algo, muito satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito? Essas são perguntas bastante comuns utilizadas na construção de questionários em pesquisa de levantamento. Então, na pesquisa de levantamento, a gente vai usar esses questionários como um meio de coletar esses dados, ou seja, fazer o levantamento quantitativo numérico dessa população. E aí também agora, usando a palavra população, você deve ter parado para pensar assim, opa, população ou amostra? Eu já vou explicar a diferença, mas antes, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então, população ou amostra? O que acontece? Quando a gente vai fazer uma pesquisa de levantamento, o ideal no mundo, assim, maravilhoso seria levantar as respostas de todas as pessoas envolvidas naquele fenômeno que você quer conhecer. Mas isso muitas vezes se torna inviável. Imagina fazer uma pesquisa com todas as pessoas que moram no Brasil, por exemplo. A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas. E é praticamente inviável fazer isso. A gente demanda muito recurso financeiro, muito recurso humano, demanda muito tempo para fazer isso. Quem faz isso é o censo, que é feito pelo governo brasileiro a cada 10 anos, porque realmente é algo muito trabalhoso de se fazer, que seria fazer o levantamento dessas respostas que a gente está buscando, né? Levantar respostas numéricas ou respostas quantitativas de toda a população. Então, com frequência, isso demanda muitos recursos e não dá tempo de fazer numa pesquisa de mestrado ou de doutorado. Então, a pesquisa de levantamento nos permite que a gente não faça em toda a população, mas faça numa amostra, ou seja, numa quantidade menor de pessoas que, através de cálculos estatísticos, vão representar a população, ou vão representar as respostas de toda a população. Através desses cálculos estatísticos, eu vou poder afirmar, ou não, né, dependendo da pesquisa que você está fazendo, que as respostas daquela amostra selecionada representam, sim, as respostas da população, ou representariam estatisticamente as respostas daquela população. Então, por isso que na maior parte das pesquisas de levantamento acaba se fazendo a pesquisa de levantamento
numa amostra e não em toda a população, porque realmente ficaria inviável de fazer uma população muito grande. Por outro lado, dependendo da pesquisa que você está fazendo, a sua população é fácil de ser acessada. Sua população pode ser a quantidade total de funcionários de uma empresa. De repente, sei lá, são 50, 100 funcionários, funcionárias, e você tem acesso a essas pessoas, então não tem por que você fazer numa amostra, você pode fazer em toda a população. Por isso que a avaliação de fazer a pesquisa de levantamento em toda a população ou fazer a pesquisa de levantamento com uma amostra vai depender do tipo de problema de pesquisa que você está tentando resolver. E esse questionário eu monto da minha cabeça com as perguntas do jeito que eu quero? Claro que não. Esse questionário ele não vai surgir da sua cabeça. Esse questionário vai surgir da literatura, daquela fase de revisão de literatura que você fez antes de montar o seu capítulo de método. Você vai fazer uma revisão de literatura. E nessa revisão de literatura, você vai levantar provavelmente escalas, itens, variáveis que são utilizadas para medir o fenômeno que você está medindo. E é o que você vai utilizar para poder construir o seu questionário. Não é algo assim, eu inventei agora. Não, é baseado na sua revisão de literatura. Por isso que a revisão de literatura é tão importante na maior parte das pesquisas, e na pesquisa de levantamento não vai ser diferente. O teu trabalho, o teu objetivo na revisão de literatura, se você estiver fazendo uma pesquisa de levantamento, é levantar exatamente escalas que são utilizadas, perguntas que são feitas para entender esse seu fenômeno, e aí você vai avaliar se essas escalas, se essas perguntas que foram feitas por outros estudos podem ser aplicadas no fenômeno que você está investigando, na realidade, no contexto onde você está investigando, se vai precisar fazer adaptações, se vai precisar fazer algum tipo de tradução, se você vai combinar mais de uma escala ou se você vai usar uma escala que já é validada. Por isso que a revisão, essa etapa de revisão de literatura para pesquisa de levantamento é tão importante, que é o que vai te dar base para poder construir o seu questionário. Se você não tem muito assim ideia do que é a revisão de literatura ou montar um referencial teórico, que aqui é utilizado praticamente como sinônimos, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo onde eu falei sobre referencial teórico. E a aplicação dessa pesquisa, como é que eu vou fazer a análise desses dados, então, que eu coletei através de um questionário? Como é que eu vou analisar esses dados, né, essa descrição quantitativa ou numérica que eu obtive através dessas perguntas fechadas que eu montei no meu questionário? Eu vou usar, provavelmente, cálculos estatísticos para poder identificar essas respostas, então, analisar essas respostas e obter a solução para o problema que eu estou investigando na minha pesquisa. E esses cálculos estatísticos, eles podem ser estatísticos descritivos, ou seja, só vai descrever os resultados que você obteve, esses resultados quantitativos e numéricos, ou pode ser uma estatística inferencial, cálculos estatísticos que a gente chama de estatística inferencial, que aí sim vai fazer alguns cálculos a mais para poder identificar se o que você encontrou nos teus resultados pode sim ser extrapolado ou não para a população, que foi o que eu acabei de falar, né? Você faz numa amostra, você vai fazer cálculos estatísticos da estatística inferencial para poder dizer até que ponto você pode afirmar que os resultados que você obteve daquela amostra realmente representam toda a população ou não, estatisticamente. Se você não sabe muito bem essa diferença entre estatística descritiva e estatística inferencial, eu também vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo que a gente fez há um tempo atrás, explicando a diferença desses dois tipos de análise estatística. Mas eu acho que agora ficou um pouco mais fácil de entender o que é a pesquisa de levantamento e quais são as suas principais aplicações. A pesquisa de levantamento ela vai ser utilizada para descrever um fenômeno de forma quantitativa ou numérica. E a maior parte das pesquisas de levantamento são utilizadas quando a gente tem uma grande quantidade de pessoas que a gente quer perguntar. Por isso que a pesquisa de levantamento é mais adequada, porque eu consigo perguntar para um maior número de pessoas de uma forma mais rápida. Imagina se eu fosse entrevistar em profundidade 100, 200, 300 pessoas. Eu levaria anos fazendo a minha pesquisa e eu não ia conseguir, de repente, responder o meu problema de pesquisa. Talvez até porque depois desse tempo todo meu problema de pesquisa nem fosse mais um problema de pesquisa. Então a pesquisa de levantamento ela tende a ser a mais utilizada quando a quantidade de pessoas que a gente está tentando questionar em relação a um fenômeno é muito maior. E aí a pesquisa de levantamento, aplicar um questionário com perguntas fechadas,
facilita esse processo, né? Não demanda tantos recursos e a gente consegue obter essas respostas de uma forma um pouco mais rápida para fazer as análises estatísticas e então poder responder o nosso problema de pesquisa. Eu espero que esse vídeo então tenha esclarecido para você o que é a pesquisa de levantamento, até para você poder avaliar se a pesquisa de levantamento é ou não mais indicada para sua pesquisa. Aproveita e deixa aqui nos comentários, gostou de saber disso? Não? Tem curiosidade para saber outros assuntos? Deixa aqui nos comentários que a gente acrescenta na nossa pauta. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!